Uma comissão do Congresso norte-americano publicou ontem à noite uma série de decisões sigilosas de Alexandre de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. Os documentos foram obtidos por meio de uma intimação, você está vendo aí, intimação parlamentar feita ao X. A comissão é presidida por Jim Jordan, republicano. Ele é fortemente ligado ao ex-presidente Donald Trump. Os parlamentares acusam o judiciário brasileiro de erodir valores democráticos básicos e sufocar o debate no país. O ataque ocorre dias depois do bilionário Elon Musk prometer publicar as decisões de Moraes que, segundo ele, violariam as leis brasileiras. Vamos chamar então Josias de Souza e Leonardo Sakamoto para analisar esse e outros assuntos. Josias, bom dia para você. A extrema-direita está articulada, a gente está vendo, né? Já sabe disso, até pelo comportamento do Elon Musk. Agora os parlamentares, deputados norte-americanos também contribuindo, né, para acirrar esse debate aqui no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Diego. Bom dia ao Sakamoto. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E nesse caso específico, houve um detalhe muito curioso, porque o Elon Musk incorporou o método dos ayatolás do Irã. Ele telegrafou esse ataque com 72 horas de antecedência e esboçou na segunda-feira, num documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, o vazamento de decisões sigilosas do Alexandre de Moraes, que foi feito nesta quarta-feira, por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Esse documento encaminhado ao Supremo, ele foi subscrito pelos advogados da X Brasil e camuflou essa investida do Elon Musk sob parágrafos ali muito bem comportados. No texto, os advogados da plataforma, da X, dizem que as ordens do Supremo serão integralmente cumpridas e avisou, depois de dizer que estava submetido às ordens do Supremo, o que é óbvio, o texto informa que o Comitê Jurídico da Câmara dos Estados Unidos havia intimado a matriz dessa plataforma do Elon Musk a entregar todas as ordens recebidas do Alexandre de Moraes relacionadas à moderação, exclusão, supressão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, além do bloqueio de contas. E aí o texto é muito engenhoso, porque lava com antecedência, ou tenta lavar, as mãos do Elon Musk, né? E aí a X Brasil diz, no ofício enviado ao Supremo, que registrou a Câmara dos Estados Unidos, informou que os documentos solicitados e entregues eram confidenciais, estavam resguardados por sigilo judicial e alegou a X que tinha solicitado a manutenção da confidencialidade. E ainda se comprometeu a avisar o Alexandre de Moraes sobre desdobramentos relevantes, tudo em nome da transparência. Então, acabou ocorrendo o previsível, né? Esse comitê da Câmara dos Estados Unidos, comandado pelo deputado Jim Jordan, que é um devoto do Donald Trump, conhecido, contestou o resultado das urnas nos Estados Unidos, a vitória do Joe Biden, um admirador do Bolsonaro. Esse comitê, levou as decisões do Alexandre de Moraes à vitrine e apresentou esse conjunto de decisões como parte de uma campanha de censura no Brasil. O relatório desse comitê diz que o Supremo e o TSE ordenaram a exclusão de 150 perfis do X e incluem ou tentam incluir, bem na linha do discurso que estava sendo ostentado pelo Elon Musk, tentam misturar Supremo com o governo Lula, e aí anota o documento que o governo brasileiro tenta forçar a plataforma X e outras plataformas a censurar mais de 300 contas. Então, é algo previsível. Como foi antecipado, telegrafado, poderia ter propiciado uma ação preventiva do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes passa da hora dele divulgar essas coisas todas, as decisões que ele tomou, quantos perfis ainda estão suspensos, quantos ele já liberou,
não há mais essa emergência democrática que justifique tanto sigilo em relação a isso. Porque esse sigilo, como disse, injustificado, fornece material para essas presepadas, para esses espetáculos que o Elon Musk já demonstrou que sabe aproveitar, e essa cena vai ser cavalgada agora pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo aqui no Brasil. Então, acho que o Alexandre de Moraes poderia ter furado essa bolha aí se ele tivesse se antecipado, mas não se antecipou. Então, está sujeito agora a essa especulação que encontra eco, porque quando você mantém. Uma coisa é você retirar das redes uma postagem criminosa, uma postagem, algo pontual, né? Outra coisa é você censurar ou bloquear um perfil e manter esse perfil indefinidamente bloqueado, porque aí você está agindo no pressuposto de que aquele perfil poderá divulgar algo que não condiz com a legislação. Isso se chama, em bom português, censura prévia, né? Então não dá para você manter um perfil indefinidamente bloqueado. Então o Alexandre de Moraes, como peca pela falta de transparência, se sujeita a essas incursões especulativas. Verdade. Ô, Sakamoto, bom dia para você. Bom, a gente tá acompanhando, né, Sakamoto, nas redes sociais, o debate está em torno desse relatório e tudo mais, a extrema-direita surfando nisso. Como disse Josias, o ministro Alexandre de Moraes poderia ter se antecipado, né, divulgado informações para evitar isso, né, apesar enfim, não sei, ia dar aqui uma opinião, mas quero te ouvir sobre o conteúdo que foi divulgado, né, se tem algo, no seu entender, que possa comprometer aquilo que já está sendo feito até aqui. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todos e todas. Não, na minha avaliação, é claro que a gente vive um momento em que pouco importa, inclusive, o conteúdo. Se você for olhar o conteúdo, você vai ver que não há nada do que a gente do que já não tivesse a própria imprensa brasileira feito a divulgação, questionado, criticado, debatido, né? Você tem muito conteúdo, né? Porque a gente vive uma época que pouco importa, inclusive, infelizmente, né? Pouco importa a discussão do conteúdo, o que importa é a forma, o que importa é o bolsonarismo que combinou isso lá com determinados grupos radicais dentro do Congresso norte-americano, divulga essa informação é divulgada, e aí todos os veículos de comunicação dão, inclusive, a discussão sobre como o Congresso dos Estados Unidos faz tal coisa. Né? E aí, quando a gente vai ver, na verdade, ou deputados dos Estados Unidos, ou a Câmara dos Estados Unidos faz tal coisa, que é isso que o bolsonarismo quer, como se o poder legislativo de um outro país estivesse atacando de uma forma institucional o poder legislativo, o judiciário brasileiro, e como, na verdade, um poder legislativo de um outro país tivesse força para influenciar nesse sentido no judiciário de um outro país através desse tipo de ações na Câmara. Só que aí a gente precisa, eu acho que vendo isso e vendo o que está acontecendo como uma estratégia de batalha da extrema-direita, e a extrema-direita se conecta, a extrema-direita brasileira se conecta à extrema-direita argentina, se conecta à extrema-direita dos Estados Unidos, de Israel, a da Hungria, né, e por aí vai. A gente precisa entender também quem são esses atores, quem é o pessoal envolvido nisso, né? E eu acho que é interessante porque o Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos, que divulgou esse relatório sobre a suposta censura, sobre os supostos malfeitos de Alexandre de Moraes, ela é chefiada por Jim Jordan, né, um republicano, ex-lutador de luta livre, né, é eleito por Ohio desde 2007, né, está na Câmara, portanto, há 27 anos, né, desculpa, há 17 anos, né, ele é apontado não apenas como um dos deputados mais trumpistas da Câmara, mas ele é apontado, né, como fundamental nos esforços de Donald Trump para tentar subverter as eleições de 2020. Né? O relatório final do comitê da própria Câmara dos Deputados, criado para investigar o ataque de seguidores de Trump ao Congresso dos Estados Unidos, a fim de impedir a certificação da vitória de Joe Biden naquele 6 de janeiro de 2021, ele afirma na sua página 141, né, eu li o relatório, né, é bem extenso, que o republicano Jordan, né, foi um, aspas, ator significativo nos esforços do presidente Trump. Quais esforços? O próprio relatório fala de virar a mesa, para usar uma expressão
de Augusto Heleno sobre a tentativa de golpe no Brasil. Segundo o relatório, Jim Jordan participou de várias reuniões pós-eleitorais nas quais funcionários, altos funcionários da Casa Branca, o próprio advogado do presidente Trump, o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, entre outros, discutiram, aspas, estratégias para contestar a eleição, a principal delas afirmando que ela tinha sido contaminada por fraude. No dia 2 de janeiro de 2021, 4 dias antes do quebra-pau no Congresso norte-americano, que terminou com 5 mortes, dezenas de feridos, dezenas de presos, né? O Jordan ele coordenou uma teleconferência com o próprio Trump, com outros congressistas, para discutir estratégias a fim de atrasar a sessão de 6 de janeiro, que certificaria Biden como vencedor. E aí o que acontece? Nessa reunião, nessa teleconferência, discutiu-se também estratégias para publicação em massa nas redes sociais para empurrar os apoiadores de Trump para marcharem para o Congresso no dia 6, que é o que vieram a fazer, e deu merda. Como a gente bem sabe, né? Depois disso, também o relatório fala que Trump e Jordan mantiveram contatos, fizeram reuniões, né? No próprio dia houve também contatos e reuniões, né? E o comitê reclama que o próprio Jordan se negou a testemunhar, foi mandado para o Conselho de Ética por conta disso. O Jim Jordan, ele tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, chamado Speaker da Câmara, só que ele perdeu, mesmo a Câmara tendo maioria republicana, ele perdeu porque ele é mal visto entre uma parte dos colegas republicanos, né, que acham que ele é agressivo, que ele é desleal, que ele faz bullying, que ele é muito, na verdade, próximo dos métodos, inclusive, do próprio Donald Trump, né? E desde que ele está na sua vaga, no seu posto desde 2007, segundo, né, o Center for Effective Lawmaking, que analisa o comportamento e a produtividade dos deputados, ele não aprovou nenhuma lei, mas ele apoiou bastante fortemente um projeto de lei que tentava colocar na Constituição que família é apenas formada por um homem e uma mulher. Mas esse projeto, né, não avançou. Mas só para finalizar, Diego, na verdade, esse é o contexto que a gente precisa entender. Não é que a Câmara dos Deputados como um todo votou pela uma moção de censura contra o judiciário brasileiro ou está pedindo uma intervenção ao judiciário brasileiro. Não, é uma comissão chefiada por um trumpista muito radical, simpatizante de Bolsonaro, inclusive, com a qual os bolsonaristas, principalmente o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, tem contato, tem abertura, né, esse grupo dentro do Partido Republicano, que está usando isso aí para isso. O que acontece é a mesma coisa que uma pessoa do exterior viesse neste exato momento e descesse na CPI do MST, ou na CPI das ondas, ou qualquer outra CPI controlada pela oposição, e fizesse e verificasse um debate e disseram, meu Deus, né, o bolsonarismo foi injustiçado, ou qualquer coisa do tipo. E não é. Você tem que ver o contexto que está. E o contexto é o quê? Trumpistas radicais dos Estados Unidos usando uma comissão para atacar o Brasil. E o relatório tem como título o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio na administração Biden, né? O caso do Brasil. O documento tem 88 decisões do STF, também do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, determinando a retirada de perfis das plataformas. E muitas delas foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes em processos que estão sob sigilo no Supremo. A maioria das decisões reproduzidas não estão acompanhadas de uma fundamentação ou explicações jurídicas para o bloqueio de perfis. Elas apresentam apenas a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar e em conjunto com outras plataformas também. Alguns dos perfis derrubados por ordem do ministro Alexandre de Moraes já são conhecidos. É o caso de perfis do Luciano Hang, das lojas Havan, dos blogueiros Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, do deputado cassado, né, ex-deputado, o Daniel Silveira, do youtuber Monark e do ex-deputado federal Roberto Jefferson.